Muito bem! Olha onde chegamos. Na palma da mão. Tranquilo? Isso que você está pegando aí, né? No smartphone, no computador. Você agora observe a palma da sua mão. O que é que ela tem de mágico? Né? Uma estrutura que não é visível, né? Só a partir de questão histológica, né? Que são as papilas dérmicas, tá certo? E é nesse universo que a gente vai entrar, tranquilo? Papiloscopia, tá certo? Então, esse papilo é de papila dérmica e escopia é de observação, de olhar, tranquilo? Então, o que seria isso? Papiloscopia é a ciência que trata da identificação humana. Lembra lá de odontologia forense? Não é? Então, o processo de identificação humana, ele pode ocorrer pela papiloscopia. O que mais? Pelo DNA, pela arcada dentária. Tranquilo? Então, veja que nós temos a papiloscopia. Aí temos a odontologia forense, né? Temos os laboratórios forenses, a medicina legal, é uma coisa linda, é uma viagem, tá certo? Então, cada um na sua área. Tranquilo? Então, é a ciência que trata da identificação humana através das papilas dérmicas existentes na palma das mãos, sola dos pés. Essas papilas dérmicas são mais conhecidas por impressões digitais. Beleza? Não diga nada a ninguém, não. Olha agora aqui as divisões dessas papilas. Lógico, onde é que elas são encontradas. E no universo de como elas são encontradas, a gente tem uma classificaçãozinha. Olha aí. Podoscopia, tá certo? Podoscopia, podo de pé, tá certo? Então, lembrando para não confundir com pedoscopia, nem com pedagogia, nem com pedofilia, tá certo? A gente sabe que pedo, né, é relacionado a jovem, mas aqui é podó. Tem até alguns transtornos, né, dentro da psiquiatria forense, que deve ter sido muito bem comentada pelo professor Dr. Jerônimo, né, grande figura, catedrático, professor, daquelas parafilias, né, aqueles transtornos sexuais, a pessoa que tem pedofilia, mas também tem pessoas que têm podofilia, atração por pé, tá certo? Uma atração que é uma coisa, né, dentro de uma beleza, né, da mulher, né, acaba tendo uma paixão pelo pé, enfim. Podoscopia, então é observar os pés, tá certo? Então essa podoscopia é exatamente o processo, né, a parte da papiloscopia, ou seja, parte das papilas dérmicas, que estão exatamente encontradas na planta dos pés. Tranquilo? Olha lá o pezão, né? E essas características, né, únicas, que nós vamos ver as propriedades, tenha calma, tá bom? As propriedades de cada das impressões digitais caracterizadas como de cada pessoa, tá bom? Então, podoscopia estuda exatamente as impressões plantares. Quiroscopia, tá certo? Processo que identifica, né, as papilas por meio das impressões na palma das mãos. Quiroscopia, quiro de mão. Tem até alguns nomezinhos interessantes. Vamos ver um pouco mais para frente, mas desde já, quiroscopia, né, que é a observação da mão, e ainda tem, deixa eu ver se ele vem mais para frente, já ele vai, ó, palma da mão, né, com as suas características, né, com os seus sinais, com os seus espaços, né, as suas regiões palmares, caracterizando a identificação também humana.
Isso é importante porque muitas vezes o perito ou o papiloscopista que está em busca desse vestígio latente, né, impressão digital, ele é tão focado na impressão digital, mas às vezes, por exemplo, o indivíduo que comete um crime, ele pega no capacete. Tá certo? E ele não pega no capacete com as pontinhas dos dedos. Não é verdade? Então ele pega com a mão, ele pega com a palma da mão. Então pegando com a palma da mão, coloca, tira de volta. E muitas vezes uma pesquisa de quiroscopia, ela é muito mais importante do que uma dactiloscopia. Dactiloscopia, vamos ver o que seria isso. Olha aí, dactiloscopia. Observe que isso aqui não muda, não é? Dactiloscopia, processo de identificação humana através das impressões digitais. Beleza, mas não diga nada a ninguém, não, eu vou dizer por quê. Olha aqui, na verdade é dátilo, porque dátilo é de ponta de dedo. Como a palavra vem da origem, né, portuguesa, ela fica com C, tá certo? Então, dactiloscopia, escopia você já sabe que é observação, né, olhar, enfim, e dactilo, ponta dos dedos, tá certo? Os dedos para ser mais preciso, tá bom? Então a dactiloscopia, ela vai estudar, né, dentro da papiloscopia, as impressões digitais propriamente dita. Então dentro da papiloscopia, o protagonista aqui são as impressões digitais, tranquilo? Olha só. Nós vamos visualizar ainda essas linhas, né, como é que elas se comportam, né, a confluência dessas linhas gerando estruturas que a gente chama de deltas, que às vezes não tem delta, um pouquinho mais para frente. E dentro da papiloscopia, poroscopia. Tá bom? Então, é outro ramo da papiloscopia que vai estudar os poros das papilas dérmicas. Então, a visualização aqui, ela é maior, né? Você precisa de uma lente, né? Você precisa de um instrumento que dê uma observação melhor, que é exatamente essas setinhas que estão aqui, ó. Então, essas setinhas, elas estão exatamente apontando os poros. Os poros, essas linhas, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, que faz parte de uma estrutura da papila dérmica, né, que ela vai visualizar na sua estrutura morfológica o sulco, né, e a crista papilar. Então essa parte escura aqui é exatamente a crista papilar. E essa que ficou clara, ou seja, aonde a tinta na impressão ela não pegou, né, na pele, é o sulco interpapilar. Note que nessa parte escura eu vou encontrar pequenos orifícios, né, que é exatamente os poros, tá bom? E são esses poros que são estudados, né, onde vai gerar uma identificação humana. Então, qual é a finalidade do que a gente está observando, né, da papiloscopia? Dentro da sua própria definição, né, é uma ciência, né, é um ramo dentre as ciências forenses que está relacionado à identificação humana. Então, pequenos conceitos, né, do processo da identificação humana, porque você lembra que quando você fez a sua identidade, né, o seu registro civil, você foi lá no Instituto de Perícia. Dentre essa classificação do Instituto de Perícia, né, a gente tem que, nós já comentamos aqui, o Instituto de Medicina Legal, o Instituto Criminal, né, na verdade o Instituto de Criminalística e o Instituto de Identificação. Cada estado, né, tem o seu Instituto de Identificação. Ou ele está separado dentro do núcleo da perícia, né, da estrutura como um todo, sendo policial ou não, ou ele está agregado. Tranquilo? Então, na identificação humana, quando você chegou para realizar, né, a sua impressão, você foi fazer o seu registro, né, civil, você foi fazer a sua identidade, tirou a foto, e você melou os 10 dedos
né? Qual foi a finalidade daquilo? Deixar suas impressões dactiloscópicas, né? Lembre-se de dactilo, de dedo. Tranquilo? Então essas impressões elas foram devidamente arquivadas, catalogadas e colocadas em um banco de dados, de preferência. Alguns estados ainda têm as fichas dactiloscópicas, não é? Mas em muitos estados essas fichas dactiloscópicas, né, elas já estão sendo digitalizadas. E uma vez digitalizadas, elas são inseridas num banco de dados. Tá certo? E a finalidade é identificar você. Então, o que seria identidade? Professor Hermani Simas, ele dá uma definição bastante interessante. Conjunto de caracteres físicos, funcionais ou psíquicos, normais ou patológicos, que individualizam determinada pessoa. Tá bom? Olha lá o que diz o Código Penal no seu artigo 307. É o conjunto de caracteres primários, de caracteres próprios, né, únicos, exclusivo de cada pessoa. Então, independente, né, da sua identidade, hoje que se fala identidade de gênero, né, você tem a sua identidade própria. Né? Essas suas características, né, sejam elas fenotípicas, genotípicas, psíquicas, né, patológicas, mas essas características únicas suas, da sua identidade, elas estão nas impressões digitais. Tranquilo? Essas impressões digitais, né, tá aqui nesse slide mostrando essas linhas, né, que são próprias, muitas vezes essas linhas elas podem ter características iguais à sua mãe, ao seu pai. Mas o mais fantástico vem agora. Nenhum dedo tem a mesma impressão digital. Tá bom? Então você vê como o negócio é específico, né? Como o negócio atua na questão da identificação humana. Essas propriedades, impressões digitais, nós podemos ter as propriedades, por exemplo, de natureza técnica ou de natureza biológica. E a primeira propriedade de natureza biológica é a imutabilidade. Olha só, imutabilidade, propriedade de não se alterar em função do tempo. Tranquilo? Então, as cristas papilares permanecem sempre idênticas no transcorrer da vida. Não tem como mudar essa crista, né, essa papila dérmica, a não ser se for exatamente por uma lesão, né? Observe que essas papilas dérmicas não é visível aqui. O que a gente observa são essas linhas, né? Essas linhas estão exatamente na pele. Já já a gente coloca um desenho da pele humana, né? E observa onde é que essas papilas, essas cristas, elas são formadas, né? Embriologicamente. E, lógico, histologicamente. Então, esses desenhos que são únicos, né? Eles são imutáveis. Você não vai ter mudanças. Para que isso ocorra, é preciso desnudar essa superfície da pele, ou seja, arrancar. Agora, não é arrancar na forma quando a gente, por exemplo, tem uma alergia a um determinado detergente ou a um shampoo, né? Pessoas que começam a descamar. Eu não estou falando dessa camada de pele morta, né? Que é a camada mais superficial da pele, que é a camada queratinizada. Eu estou falando abaixo da pele, abaixo da epiderme, na verdade, que já é tecido conjuntivo, tá bom? Então são lesões, são escoriações, que quando essas escoriações elas são realizadas, vai gerar o quê? Um tecido conjuntivo. E um dos elementos é o colágeno, né, que vai gerar o processo de cicatrização. Tranquilo? Então essa cicatrização
na estrutura da pele vai atrapalhar, né, a sua identificação. E tem até uma característica para como ele é identificado no processo da identificação humana. Tranquilo? Então a imutabilidade é exatamente a propriedade de não se alterar com o tempo. Já já nós voltamos com a próxima propriedade biológica. Imutabilidade. Tranquilo? Ei, não diga nada a ninguém não. Olha, unicidade de único. Único. Tá certo? Então, propriedade de somente um único indivíduo apresentar determinada característica. Não existem impressões idênticas. Tranquilo? Nem mesmo nos diversos dedos de uma mesma pessoa. Então você até pode ter por exemplo, um verticilo, né? Uma característica própria, né? Nesse dedão, né? Como a gente chama, que é o polegar direito, mas ele não é igual a isso. Tranquilo? Quando a gente vai estudar essas linhas, essas regiões, elas vão formar confluências que vai gerar os pontos característicos, os pontos individuais de cada um. Tá certo? Então mesmo, lembra lá que a gente tem um espermatozoide, né? Que a gente tem um óvulo, né? Que ele é imensamente maior. Eles vão gerar o quê? Um zigoto. Esse zigoto, por um processo embrionário, né, por um processo de clivagem, segmentação, cada nome bonito, né, dentro da biologia, por isso que é outra área extremamente fascinante. Ele vai gerar, se for gêmeos, né, um indivíduo univitelido. Tranquilo? Então você vai ter um indivíduo, né, logicamente, que vai aparecer aqui com um gerino, né? Mas é só para mostrar que você tem um mesmo patrimônio genético, né? O DNA, com um único vitelo para gerar gêmeos. Por isso que a gente diz dois gêmeos univitelinos que têm o mesmo vitelo. Então, esses jovens, né? Quando vão para o processo de organogênese, eles até podem apresentar, né, a estrutura de DNA igual, porque eles vieram, né, de um único vitelo, vieram de um mesmo material genético. Mas digamos que você tem João e Pedro, né, lá no 4º mês, no 5º mês de gestação, a mamãe já sabe, já identificou, né, fez um exame, fez uma morfológica, né? Enfim, ela já denomina que é João e Pedro, porque obrigatoriamente os gêmeos univitelinos são do mesmo sexo, né? Diferente, né, dos gêmeos bivitelinos, que podem ou não serem do mesmo sexo. Por que eu estou comentando isso? Pela questão da unicidade. Para mostrar que esses dois carinhas que estão lá na barriga de maninha, né? Ó, barriga lá de maninha, tranquilo? Lá na barriga de maninha, esses dois gêmeos, embora eles tenham o mesmo patrimônio genético, apresentam as impressões digitais diferentes. Tá certo? Então, no mecanismo da perenidade, ok? Que alguns estudiosos, dentro do histórico da papiloscopia, né? Eles estão lá dentro desse universo amniótico, né? Desse ambiente intrauterino fantástico, mas ele está ficando apertado um pouquinho, né? E ele vai tocando exatamente nos diversos substratos físicos, né? E cada contato desse, de um com o outro, um bota um dedo na boca, né? O outro não gosta muito de ficar chupando o dedo, mas o importante é que onde ele sai tocando essa pele, né, no seu processo de formação, essas papilas vão sendo pressionadas e vai gerando um desenho, tá bom? E é exatamente essa viagem que vai mostrar essa unicidade de cada gêmeo.
Então, Pedro é irmão de João, são gêmeos idênticos, né? Mãe é aquela cultura, né, de botar a mesma roupinha, a mesma penteada do cabelo para o lado, mas eles apresentam impressões digitais diferentes. E a gente sabe também que alguns comportamentos também, né? É possível demais. Outra propriedade, né, biológica das impressões digitais é a questão da perenidade, de perene. Tá bom? Então, o que seria isso? As impressões, elas duram para sempre. Né? Observe que alguns autores, né, mostram que a partir do 6º mês, né, essas impressões elas começam, né, a serem formadas e nasce e dura a vida toda. Tá bom? Então, até na morte, lógico, morreu, o organismo como um todo vai entrar num procedimento, né, de destruição. E a gente sabe que essa destruição, essa decomposição, ela começa a nível celular, por um fenômeno chamado de autólise celular. Né? Então, nós temos estruturas celulares, né, dentro daquele ambiente celular, os lisossomos, né, que são organelas celulares, dotadas de um equipamento enzimático e elas começam a serem destruídas. Né? E essa autólise celular, ela vai sendo ocasionada nas diversas centenas de células, até gerar o processo de decomposição, né, que vai começar aí com alguns fenômenos, dependendo do ambiente onde se encontra, se tem muito calor, se é pouco, pode retardar isso. E no processo da decomposição, às vezes, o cadáver ele não está mais para ser identificado. Tranquilo? Então, a impressão digital ela deixa de ser um processo de identificação humana e agora vai para cada dentária. Né? Nós até visualizamos já a questão dos laboratórios, né? Muitas vezes o corpo ele foi destruído, né? Ele foi carbonizado, entra agora em cena o DNA. Tá bom? Então, mas há técnicas, viu? Há técnicas dentro de alguns institutos, né? A turma da papiloscopia, né? Especificamente o setor da necropapiloscopia, né? A necropapiloscopia, eles apresentam técnicas, apresentam elementos para tentar, dependendo do alto grau, né, da decomposição, de tentar salvar aquelas impressões encontradas nos dedos, né, de alguns cadáveres que já passam de 2, 3 dias, mas através de técnicas específicas, né, vão formar aquelas luvas e eles conseguem chegar à identificação, aqueles pontos característicos da impressão digital. Opa! Classificabilidade. Note que não é mais uma propriedade biológica, é uma propriedade técnica. Então, a classificabilidade, junto com a praticabilidade, né, são propriedades que a gente consegue didaticamente, né, classificar e ter essa característica da classificação e identificação das impressões digitais. Então, note que esses desenhos digitais, né, eles podem ser facilmente arquivados, né, exatamente através das fichas dactiloscópicas que são armazenadas. E essa praticabilidade é exatamente a facilidade, a obtenção, né, a facilidade de obter essas fichas digitais, tá bom? Que a gente chama de desenhos digitais. Então, dentro das propriedades, né, das impressões digitais, 3 são de natureza biológica, né, a imutabilidade, a unicidade, a perenidade, e a classificabilidade e a praticabilidade são propriedades de natureza técnica que venham, né, a somar com as propriedades, as 3 anteriores. Então, no processo da identificação humana, a gente tem algum histórico, né, para que a gente viaje um pouco e observe alguns dados, lógico, não de natureza científica, né, para que a gente entenda até hoje como é que ela está identificada, né? Alguns estudos mostram que na China, né, na dinastia Tang, as impressões eram usadas como forma dos divórcios. Né? O cara divorciava, né, da mulher, não queria nada e colocava lá apenas a
impressão digital, autenticando, né, essa separação na forma de um documento. Na própria ciência, no próprio estudo da papiloscopia, mostram até estudos, né, de vasos, né, cerâmicos pré-históricos. Então, não é só nessa época não, tá, gente? O estudo da papiloscopia, né, dessa ciência, é mais abrangente. A gente mostra um pouco do histórico por uma questão didática, né? Para se ter uma ideia também, na Índia, né, os analfabetos legalizavam seus papéis através das impressões digitais. Não vai muito distante não, né? Alguns trabalhos, né, algumas pessoas que não sabem literalmente escrever, dão um jeito de colocar a impressão digital em alguns contratos, né? Cabe aí a questão do direito, né? Não conheço direito civil para saber o quão isso ele é legal ou não. Os chineses também, né, cerca do ano de 1300, usavam a impressão digital não só em divórcio, mas em caso de crime, né? É a questão da identificação de criminosos, né, ou seja, identificação criminal, porque nós temos a identificação civil e a identificação criminal, tá bom? Então, esses casos, eles começaram a ter maior, né, amplitude exatamente na Inglaterra, lá para os anos de 1800 e alguma coisa. Mais na frente nós veremos. Mas a Índia, alguns estudos, né, na China, na verdade, mostram alguns interesses. Pronto, foi exatamente isso. O inglês, né, o Sir William Hershey, inglês, ele já idealiza um processo de identificação de prisioneiros, né? Harry Fowles, médico escocês, ele faz um belo trabalho, né, na revista Nature, mostrando o processo de identificação humana pelas impressões digitais, pelos desenhos, né, dactilares. Em 1883, né, o anatomista holandês, ele fala exatamente da questão da perenidade, né? Em um dos seus estudos, mostram que Arthur Coleman, esses desenhos, né, dactiloscópicos, eles são formados exatamente num processo da gestação das crianças, né, do processo de gestação. O curioso é que, em 1882, o sistema de antropologia, né, métrico, ele começa a ganhar espaço. Então, o que a gente observa é o quê? O mecanismo de identificação humana, né? E a papiloscopia, ela entra aí como um fator de auxílio na identificação humana. E na França, né, Alphonse Bertillon, um estudioso, né, um antropólogo, passa a idealizar um novo modelo de identificação humana. Esse modelo, como o nome está dizendo, sistema antropométrico, ele está relacionado a medidas, né, de traços de fisionomia do homem. E isso foi usado por muito tempo. Muitos criminosos, né, na Europa, até mesmo Estados Unidos, eles eram identificados, né, por esse sistema antropométrico, que já era um sistema de identificação científica. Tranquilo? Show de bola, né? Então, em que consistia esse sistema de antropometria idealizado por Alphonse? Ele media, né, as características físicas como implantação da orelha, nariz, esqueleto, tamanho do braço, pé, mão, até mesmo o formato do nariz, né, lábios, olha só, sinais particulares, né? Alphonse Bertillon, na verdade, ele pegou uma magia tão grande, por isso que ele passou também a fotografar
os corpos, né, a cadáveres relacionados, né, vítimas de mortes violentas na França. E esse sistema foi aceito e perdurou por muito tempo. Lógico que ele apresentava falhas, né? Ele apresentava falhas que somente com o processo e o estudo mais aprofundado de outros sistemas de identificação humana, como a papiloscopia, a odontologia legal e, com certeza, o DNA forense, passa, né, a serem elementos de identificação protagonistas. Não saia daí, vou tomar agora um pouquinho de Passiflora, já já a gente nos encontrar. Muito bem, né? Então, vai tendo, né, por um mecanismo, né, os estudiosos, né, os cientistas na época começam, né, a busca pelo processo de identificação e surge essa figura aqui, ó, carequinha, né, calvo, Francis Galton. Francis Galton, inglês também, né, primo de Charles Darwin. O nome de Francis Galton está muito relacionado a eugenia, né, que era um cara que estudava a questão de raças, né, do processo de seleção artificial, o nome criado por ele de eugenia. Mas Francis Galton também contribui e muito para o trabalho de identificação humana através das impressões digitais. Então, diferente de Alfonso Bertillon, ele contribui, né, tanto é que um dos trabalhos dele já foi chamado de fingerprinting. Fingerprints, né? É o primeiro sistema de classificação. Mas rudimentar, logicamente, mas foi um dos pioneiros, né? Existiam outras figuras na própria Inglaterra que tentavam, né, identificar esses desenhos, né, e colocar um sistema de classificação, um sistema didático para que ele fosse devidamente classificado. Mas olha só que curioso. Como a gente está falando de alguns casos, né, principalmente o sistema antropométrico, né, que é o sistema lá de Alfonso, pelas características, né, antropométricas, ocorre nos Estados Unidos, em 1903, né, o que a gente chama de o caso de Will West. Will West, esse jovem negro norte-americano, né, comete um crime, né, um homicídio, e rapidamente, né, deixou ele em condições desfavoráveis. Ele terminou dizendo, né, que tinha sido ele e foi para a penitenciária dos Estados Unidos, para ser mais preciso, em Kansas, né, a penitenciária de Leavenworth. Chegando lá, o Will West, o carcereiro, né, quando observa essa figura, vai tirar foto, né, fazer algumas medidas, né, uma foto de lado. Enfim, o carcereiro observa essa figura e diz: Will, como é que você fugiu? Rimou, né? Will, como é que você fugiu? Rapaz, eu nunca fugi, não. É a primeira vez que eu estou sendo preso. Negativo. Você está aqui nessa ficha. Aí puxa uma ficha criminal. Tá certo? Olha só, tá de brincadeira. Existia um cara com as mesmas características, lembra lá? Antropométricas. E olha o nome do cara que já estava lá. William West. Então, Will West chega na penitenciária, né? O carcereiro toma um susto, porque até pensou que ele já tinha fugido, que na verdade não, existia outra figura de nome William West, né? E ele, como é que pode isso? Então observe características, né, além da característica, né, da raça negroide, né, eles apresentam cópias, né, implantação da orelha, apenas quando a gente tem um pouco ele de perfil, não é? A implantação do queixo, né?
um pouco mais proeminente, mas você tem que observar muito isso. O importante aqui é que essas características antropométricas são literalmente as mesmas. Então não vai ter como mais identificar esse indivíduo ter esse processo de separação, né? Então como resolver? Qual o procedimento utilizado? Então necessitou exatamente do processo da impressão digital, tá bom? Então entra no circuito aí, né? O FBI, né? E até uma reportagem da época, né? Com as fichas dactiloscópicas, né? Exatamente de Will, né? E William West, né? The West Brothers Identification, né? E aqui colocou o sistema antropométrico em xeque-mate, né? Então passa a ter um processo de identificação aqui exatamente as impressões digitais. Então nesse caso foi usada a impressão digital e a partir desse caso nos Estados Unidos, né? O sistema antropométrico ele deixa de ser usado como identificação de criminosos que na época era realizada durante muito tempo. Até que chega um sistema de classificação que de uma certa forma mais robusto, né? Que dá com mais elementos técnicos e científicos o processo de identificação humana. Então, esse cara naturalizado argentino, né? Na verdade ele é croata, né? Juan, devido a estar na Argentina, né? Juan Vucetic, chegou na Argentina e passou a trabalhar na polícia, né? Trabalhando lá, ele ficou responsável por esse sistema, né, de identificação. Inicialmente, ele identifica com esse nome, icnofalangometria. Esse nome foi criticado, né? E 3 anos depois ele surge como dactiloscopia. Então o que foi que aconteceu? Em 1891, o então croata argentino cria o sistema, né, de icnofalangometria. Um estudioso na Argentina, né, idealiza que esse nome deve ser trocado, né? Ele passa agora a chamar dactiloscopia, exatamente porque dactilo é dedo, né? Olha lá. Então a dactiloscopia no Brasil, ela tem a sua participação por essa figura, Félix Pacheco, né? Félix Pacheco era jornalista e no Piauí, sai do Piauí na verdade, vai para o Rio de Janeiro, e passa a identificar, a trabalhar, né, com essa questão da identificação. Vira político, né, deputado, com vários mandatos, e através de um decreto, né, de tanto ele forçar e ver a importância da dactiloscopia para a identificação de cadáveres, né, para a identificação de presos no Brasil, o decreto 66, né, do artigo, na verdade, 63, né, de 1903, do então presidente Rodrigues Alves, ele passa, né, a entrar em ênfase no processo de identificação de criminosos, cadáveres e pessoas desconhecidas no Brasil. Tranquilo? Então, olha só que coisa linda. Para que a gente entenda o processo de papiloscopia, é importante, muitas vezes, a gente observar a pele como um todo. Então, a pele aqui seria um corte histológico, né? Observamos os anexos da pele, né? Inicialmente, primeira camada da pele, né? O pessoal lá da biologia, da área da saúde, vai entender que a epiderme é formada por células do tecido epitelial, né? Onde há pouca substância intercelular, né? Nesse tecido. Como característica, não tem vasos sanguíneos, né? A camada superficial ela é queratinizada,
né? Essas células são mortas. Abaixo dela temos aqui a interesse para as papilas dérmicas, que é a derme. Então a derme já é tecido conjuntivo, você já vai ter as estruturas da pele, né? Grande espaço intercelular, colágeno. Teremos aqui os vasos sanguíneos, vasos linfáticos, o pelo, para cada pelo um músculo, para cada pelo uma glândula sebácea, porque isso é importante, porque além do suor que vai ser deixado sobre a pele e essa pele em contato com o substrato, né, vai ser deixada a gordura da pele. E é essa gordura ou o suor que eles serão elementos utilizados para encontrar essas impressões digitais. Mais na frente a gente vê o que a gente vai chamar de reveladores, né? Que são agentes que vão ajudar a revelar essas impressões. Porque observe que eu estou pegando o tempo todo nesse quadro, nesses objetos, né? E as minhas impressões estão aqui. Mas muitas vezes elas não são visíveis. E eu preciso de um pó, tá bom? Eu preciso desses agentes reveladores. E esses agentes, muitos deles à base de um pó preto, né? O negro de fumo, por exemplo, ele se dispersa, né? E ele se agrega à estrutura gordurosa da pele, né? Que foi deixado, lógico, pela impressão digital. Então, o próximo desenho, ele vai mostrar exatamente onde estão essas papilas dérmicas. Então, são elas que é o alvo do estudo da papiloscopia, tá bom? Então, aqui nós temos a pele de novo, né? Nas suas constituições, né? Uma pele, logicamente, de um indivíduo homeotérmico, né? Aves e mamíferos, especificamente aqui os mamíferos, pela presença da hipoderme. Então aqui a papila dérmica, nota que ela está um pouquinho mais abaixo, ó, um pouquinho mais abaixo dessa camada superficial. A gente vai dar uma amplitude aqui nela e vai encontrar essa estrutura, ó, vai encontrar essa saliência, tá bom? E é essa saliência, se você observar, ela lembra até uma montanha-russa. E para ser mais preciso ainda, né, o pessoal também da biologia, da área da saúde, as vilosidades intestinais, né, que são aquelas estruturas que aumentam a superfície de absorção no trato digestório, no intestino delgado, né? Então as papilas dérmicas a gente dá uma ampliada e observa que elas apresentam essas saliências, né, esses contornos. Note que, deixa eu ver o próximo slide. Ah, era isso que eu estava querendo. Linda! Olha aqui a papila. Fantástica. Então vamos entender. Toda essa estrutura aqui, ó, é exatamente o processo de irrigação para essa saliência. Tá certo? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos, glândulas sudoríparas. Não é? Então vamos separar ela. Note que aqui tem C e aqui tem S. Essa papila dérmica, tá aqui ela, que você já viu no slide anterior, que ela vem, né, lá da pele. Papila dérmica. Didaticamente eu vou separar a papila dérmica. Observe. Ô, beleza. Não diga nada a ninguém não, viu? Ei, não diga nada a ninguém não. Cristas papilares, tá lá em cima, ó. Cristas papilares. E aqui embaixo, sulcos interpapilares. Show de bola, né? E quando aparecem essas papilas, pelo mecanismo, pela propriedade, né, biológica da perenidade, de 6 a 8 semanas, né, antes do nascimento. Bom, anatomicamente, na verdade morfologicamente, a papila dérmica ela tem a crista, que é a parte alta, lá da montanha russa, e a parte mais baixa. Então observe comigo, digamos que aqui é um substrato. Tranquilo? Então está aqui a pele. Na verdade, não. A superfície, por exemplo, de
de um objeto, né, de um espelho, de um copo de vidro. Então observe o seguinte, essa papila dérmica, nós vimos o quê? Que ela tem uma parte de cima, que é chamada de crista papilar, e uma parte mais profunda, que é o sulco. Então quando a pele encosta nesse substrato, olha o que é que vai acontecer. Essa parte da crista, ela vai ficar aqui, ó, em contato. Note que o sulco não vai ter esse contato. Então, olha o curioso. Essa parte do contato da crista vai ser aquele desenho digital onde ele fica escuro. Tá bom? E o sulco, como ele não tem esse contato, ele vai ficar branco. Mas a crista entra de novo, o quê? Em contato com esse substrato. Escuro de novo, ó. Beleza? Então a crista, no desenho do papilograma, ele vai ficar escuro, preto, né? E o sulco ele vai ficar branco. Olha o papilograma. Ah! Olha lá o desenho que nós fizemos anteriormente. Então, o que é o papilograma? É a impressão formada pela papila dérmica. Fácil, fácil, né? Então eu tenho a papila dérmica que vai formar um desenho, que é exatamente o papilograma. Foi que nós vimos a linha negra. Lembra a linha negra? A linha negra, que está bastante visível, né? Exatamente pelo processo de jogar o pó, né? Desse agente revelador. A linha negra corresponde o quê? A crista papilar, a parte lá de cima. Lembra lá do desenho? E a linha branca, que eu não consigo, né, ter o toque, é exatamente o sulco interpapilar. Beleza? Maravilha. Vamos ver o que nós temos agora. Diante do papilograma, espere só um pouquinho, vou tomar uma água e já já a gente retorna. Muito bem, né? Papilograma, que é exatamente a impressão formada pelas papilas dérmicas. Tranquilo? O que é que nós temos aqui? Bom, chega, depois dessa iniciação, né, dessa dissecação da pele com as papilas dérmicas, temos exatamente o sistema do croata argentino Juan Vucetich. Note que ele comenta que o sistema, né, adotado por ele é decadactilar. Inclusive é um sistema adotado por vários países e o Brasil. Deca de 10, né? Dactilo, de dedo, 10 dedos. Então o cara que vai sofrer o processo de identificação humana, ou o carinha lá, né? A criancinha que hoje, logo cedo, nós estamos fazendo, né, os registros, né, as identidades, logo cedinho vai lá melar os dedinhos, acabou, só precisa melar uma vez. Não é verdade? Então, vai melar os 10 dedinhos. Não é tão linda as bichinhas lá, as criancinhas, tudo melando os dedinhos, ei, não diga nada a ninguém não. Mas olha o que é que vai acontecer, vai ter perenidade, vai durar para a vida toda, tá certo? O que vai ter que mudar, logicamente, é as fotos. Não é? Então, isso é importante, porque às vezes a gente chega em alguns locais, o indivíduo já tem 74 anos com a foto de jovem de 18, aí não tem como, não é? Mas a impressão está lá, tá bom? Então, esse sistema, né, de identificação, lembra lá, ele foi criado por outro nome, vamos voltar um pouquinho a fita, 1891, ele foi criado como outro sistema, né? Na verdade, outro nome, né? Icnofalangometria. Em 1894, aconselhou-se, né, mudar esse nome e ficou exatamente dactiloscopia. Então, compreende exatamente a identificação das impressões, né, de ambas as mãos. E uma impressão digital, didaticamente, uma impressão digital, a gente separa ela em 3 sistemas. O sistema da base, que a gente chama sistema basal. O sistema marginal, que é o sistema de linhas que estão na margem
das impressões e o sistema central, também chamado de sistema nuclear. Beleza? Vou repetir. 3 sistemas compreendem as impressões do sistema decadactilar. Sistema basal, sistema marginal e sistema central. Olha lá. Lembra lá das linhas pretas, linhas brancas. Lindo, gente. Olha só. Cada linha dessa, se a gente pudesse aumentar, né, ainda veríamos poros, né? Lembra uma parte da papiloscopia que estuda, né, esses poros? Seria a poroscopia. Então, essas linhas vai formar o primeiro sistema. Tranquilo? Sistema basal, formado por essas linhas paralelas na base do papilograma. Lembra lá do papilograma? Formado por esses desenhos das papilas dérmicas. Show de bola! Qual é o outro sistema? O sistema que corre, né, que as linhas correm dessa forma, né? Marginal, na periferia, afastado. E o outro sistema? Nuclear. Tranquilo? Sistema basal, show de bola. Sistema marginal, não diga nada a ninguém não. E o sistema central. Tranquilo? Então, o sistema de Vucetich, ele admite no seu processo de classificação 3 sistemas: basal, marginal e central. Olha o que é que vai acontecer. Na existência, gente, desses pontos de confluência entre esses 3 sistemas, que sistemas são esses? Sistema basal, o sistema marginal e o sistema central ou nuclear. A existência, né, desses pontos de confluência, exatamente desses 3 sistemas, vai gerar uma estrutura, né, que a gente chama de delta. Alguns autores também chamam de trirrádio. Então, o que é o delta? É essa figura típica, né, encontrada exatamente da confluência desses 3 sistemas. Beleza. Diante dessa classificação, dessas impressões digitais, observou-se a importância de criar padrões, né? Então foram criados 4 padrões diversos para que a gente consiga agora classificar esses desenhos das impressões digitais. E o primeiro padrão de um papilograma, lembra lá, papilograma, né, que é o desenho, né, exatamente formado pelas papilas dérmicas, só lembrando a parte escura, né, a parte mais alta da papila, que é a crista, e a partezinha branca, que não é observada no processo do pó, né, da revelação, é o sulco interpapilar. O primeiro padrão é exatamente quando o papilograma não tem delta. Se ele não tem delta, ele forma um arco. Certo? Alguns autores também chamam de adéltico. Adéltico, ou seja, o desenho das papilas, né? O desenho das papilas, o papilograma que não tem delta. Ele tem um arco. Beleza? Qual é o outro padrão? Olha só, mas vamos ter calma. Observa as linhas, o sistema marginal formado pelas linhas, né, paralelas aqui, as linhas marginais. Observe que essas linhas marginais, ó, elas dão uma discreta curva e o centro ele forma uma estrutura que ele chama de presilha. Mas observe que essa presilha ela está voltada para o lado esquerdo, né? O lado esquerdo do observador, tanto para você que está observando através dessa plataforma virtual, e a mim também.
Agora, olha que curioso. Nesse sistema de confluência de linhas, ele vai gerar um delta aqui, ó. Lembra lá do delta? Né? Então, esse delta, ele está onde? À direita do observador. Então, quando o delta se encontra à direita do observador, essa presilha, ela é chamada de presilha interna. Tá bom? Que é exatamente a forma, né, dessas linhas do papilograma voltada para a esquerda. Vamos lá. Olha agora, mudou um pouquinho. Você observou agora as linhas, vamos ter calma, né? O sistema de linhas que formam a base. O marginal, né? E note que essa presilha agora está voltada para esse lado. No slide anterior, essa presilha estava voltada para o outro lado. E o delta está aqui agora, ó. Tem um delta à esquerda do observador. Você, onde é que está o delta? À esquerda. Então, recapitulando. O desenho anterior, esse delta estava desse lado, né? E esse delta agora, ele está exatamente à esquerda do observador. Então, delta à esquerda do observador vai formar uma estrutura que a gente chama presilha externa. Tenha calma, que a gente vai colocar os 4 padrões. E o quarto padrão, né, ó, ter 2 deltas, um de cada lado. Então, a gente tem um delta desse lado e um delta do outro lado. A presença de 2 deltas no papilograma, né, na estrutura do desenho, eu chamo esse padrão de verticilo. Então, nesse sistema de classificação, Vucetich, ele ainda pesquisou os estudos de Galton. Lembra lá do nobre inglês, primo de Charles Darwin? Galton estudou esses padrões, né? Sendo que de forma rudimentar. Já o croata argentino pegou esses padrões e, de uma certa forma, aprofundou, gerando essas 4 estruturas aqui. Esses 4 padrões: arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. Vamos lembrar? Arco, também chamado de adéltico, que não tem delta, né? Só forma um sistema de arco. A presilha interna, a presilha externa e o verticilo. O desenho não ficou ainda bom, não? Vamos para esse. Olha agora os 4 tipos, né, fundamentais de impressões digitais. O arco, tá certo? Também chamado de adéltico. Olha o próximo, presilha interna. Se a gente lembrar a presilha interna, olha a presilha voltada para o lado esquerdo e um delta do lado direito. Então, para quem está observando, a presilha externa, olha aqui ela, voltada para esse lado, né? E o delta do meu lado esquerdo. Tranquilo? E aqui o que é que nós temos? Vai aparecer uma figura aqui e vai aparecer uma figura aqui, ó. Que é exatamente a presença dos 2 deltas. Desta forma, o sistema de decadactilar, né, criado exatamente, idealizado por Vucetich, somado, né, com os desenhos, né, e os estudos de Galton, fizeram com que ele formasse o seu sistema de classificação. E qual a importância dessas letras? Onde é que entram aí essas letras para que a gente tenha esse entendimento nas fichas dactiloscópicas, né? Então basta entender o sistema de veia. Você vai ter que lembrar, para ficar claro, um nomezinho para você não esquecer. Veia, tá certo? Referente àquele vaso sanguíneo, né,
que é diferente, né, da artéria, enquanto a artéria vai sair do coração, né, conduzindo sangue para diversas partes do corpo. A veia vai trazer o sangue, né, dos tecidos para o coração. Por isso que eu fiz esse sentido de baixo para cima. Tá bom? Então ficou aqui. Que letras, né, são essas adotadas pelo sistema para classificar essas impressões digitais? Então, A, I, E e V, elas são encontradas exatamente no polegar. Então, o A se refere ao arco, não é isso? Que é um tipo de classificação adéltico. O I seria a presilha interna. O E, a presilha externa. E o V seria o verticilo. Tranquilo? E o que seriam esses números? 1, 2, 3 e 4. É exatamente o arco que não seja encontrado no polegar. Aí fica como número 1, porque ele é dos outros dedos. Beleza? Então a presilha interna, quando ela está numa forma da letra I, ela está no polegar. Quando a presilha interna está nos outros dedos que não seja no polegar, a gente coloca as numerações. Então, consequentemente, o E com o número 3 e o V de verticilo com o número 4. Tranquilo? O que é que temos aqui? Exatamente esse sistema, né, de dactiloscópico, mostrando as letras e os números e como eles são identificados. Olha só que curioso. O verticilo você já sabe, que é V. A presilha externa você já sabe que é E. A presilha interna, a letra I. E o arco, a letra A. Todos eles no polegar. Porque eu não posso, por um sistema de classificação e até mesmo de compreendimento, eu não posso colocar isso aqui para os outros dedos. Tranquilo? Então formou veia de novo, ó. Tá certo? Então, verticilo, presilha externa, presilha interna e o arco, eles são encontrados no polegar com esse sistema de classificação de cada letra. Lembra que eu falei do dedo defeituoso? Tá bom? Então o cara teve uma lesão, o cara teve um ferimento, tá certo? Violento ou não, que desnudou a estrutura da pele dele, gerando um processo de cicatriz, né, de colágeno, um processo de cicatrização, até mesmo queloide. Então, na hora que o cara vai identificar na ficha, né, dactiloscópica de um instituto criminal, de um instituto de identificação, o cara cometeu um crime e chega lá pela primeira vez, né, para tocar piano, né, o linguajar, né, que se usa, então ele está tocando piano, aí o cara tem um defeito, né, na impressão digital, uma cicatriz muito forte, né, um queloide muito grande. Então, quando vai identificar que o papiloscopista, que o perito criminal está identificando se tem um verticilo, se tem uma presilha externa, né, com aqueles desenhos, e ele observa que tem um defeito muito grande, ele coloca o X. Tá beleza? E amputação, logicamente, ele vai colocar o 0. Tá certo? Então, 4, 3, 2, 1, exatamente específico para os demais dedos que não sejam. E o X e esse outro elemento para defeitos e amputações. Já já nós voltamos, é o tempo de eu tomar aquela aguinha em temperatura ambiente. Não diga nada a ninguém, não. Muito bem, voltamos, né? Então esse quadro ficou claro para você, né? Veia, 4, 3, 2, 1, X, X e o elemento de amputação. Tipos especiais. Nós estamos falando desses 4 elementos, né? Desses 4, na verdade, 4 padrões, né, dentro da papiloscopia, do sistema de Vucetich. Mas acontece, existe alguns elementos especiais, visto que os seres humanos, né, no processo de formação embrionária e até mesmo fetal, podem ter essas formações do papilograma aí, ó. Então há esses casos especiais em que o indivíduo tem, por exemplo, uma presilha interna dupla.
tá certo? Presilha interna dupla. Acaba tem um favor de ter duas presilhas e todas internas. Lembra lá que a presilha interna, né, ela é voltada exatamente para o lado esquerdo, né, e aqui formaria um delta, né, à direita do observador. O cara tem uma presilha interna ganchosa, olha só, ele tem uma presilha, ela ainda forma um gancho. É um caso também especial, né, e ele é identificado, certo? No processo do papilograma. Ele tem um verticilo ganchoso, né? O verticilo, né? Que são a formação daqueles dois deltas, mas um verdadeiro gancho, né? Na sua estrutura central. Além desses tipos, né? Desses casos especiais que apresentam essa presilha interna dupla, né, esse verticílio ganchoso. Há casos que, na verdade, muitas vezes não conseguem nem identificar que padrão se identifica aquele desenho de impressão digital. Na verdade, é um padrão, é um desenho que não tem forma, que não tem um estudo, né, ainda específico para ele. Ele foge do padrão, por isso que a gente chama de desenhos anômalos, né, que são tipos que não podem ser determinados devido exatamente ao grau de deformidade. A frequência é raríssima, olha aqui, gente. Então, temos o sistema basal, né, dessas linhas, e ele dá, é como se aquele ficasse de cabeça para baixo. Você tem um pouco da base de novo, né, aí aqui forma, lembrando um verticilo. Enfim, é um emaranhado de uma teia de aranha em que vai fugir desse padrão da normalidade, ou seja, daqueles 4 padrões que já estão sendo, né, tão comentados, né, aqui nesses slides, tá certo? Então essas anomalias digitais, além desse desenho padrão, né, que nós, no caso, foge, existe o que a gente chama também de polidactilia. Pessoal da genética, mais uma vez, da biologia, poli de vários, né? Dactilo, você já sabe que é ponta de dedo. Então são aquelas impressões digitais que são encontradas, né, na mão de um indivíduo que ele tem 6, 7 dedos, né, polidactilia, que é, sem dúvida, uma questão genética, né? Então, polidactilia é um indivíduo que tem mais de 5 dedos, e na ficha dactiloscópica, quando ele vai botar 5 em cima, ele vai botar mais um, que seria 6, ou 7, né? A dactilia, olha aqui, A no sentido de negação, né? A dactilia é exatamente a ausência, né, total dos dedos de uma ou ambas as mãos, né? Adactilia, sem dedos. Sindactilia, sim aqui lá da palavra, né, da etiologia da palavra, que também está relacionado, por exemplo, a simbiose, né, união, junção. União de 2 dedos ou mais na mão. Então, nós temos aqui os dedos separados, né? Então, há pessoas que nascem com sindactilia, né? Então, por exemplo, a gente tem esses 2 dedos que são juntos e esse, ou muitas vezes esses 3, ou muitas vezes assim, os 4 são unidos, né? E esse aqui separado do polegar. Então, sindactilia, união, né? Lógico, devido a um processo de formação embrionária errada. Tranquilo? Macrodactilia, o nome não é novidade para você. Macro, né, de grande, né? Seria dedos anormalmente grandes, né? Ectrodactilia, a falta de um ou mais dedos, né? Enquanto você tem a poli com mais, você tem a ectro, é a falta, cuidado, aqui é falta, tá certo? E assim é a união, é a junção. Microdactilia, bom, se você tem a noção do que é macro, logicamente, você tem já a noção que micro é os dedos anormalmente pequenos. E a hemilemia, que é a ausência de um dos braços. Hemi, né, parcial, e se for holo, ela é total.
tudo origem de palavra latina, grega, né? Então, por exemplo, uma ficha dactiloscópica. Essa ficha aqui, gente, que vai estar presente nos institutos de identificação, né? Nos institutos de perícias do Brasil, seja ele federal, né, ou a nível estadual. Então, sindactilia, né? Olha aqui a junção, ó. Então, a mão direita em cima, mão esquerda. Observe que na mão esquerda desse indivíduo, normal, né? 5 dedos. Na mão direita dele, né? Ele apresenta exatamente a função de 2 dedos. Tá certo? Sindactilia. Logicamente, a impressão vai ficar, né, agrupada aqui, mas é uma característica, de uma certa forma, de individualização daquele pessoa que está sendo identificada. Se tiver vários, lógico, ele vai pôr um processo de pontos na impressão. Então, ectrodactilia, né, a malformação consiste no número de dedos inferior, né, ó, 4 dedos, certo? Observe que a ficha dactiloscópica tem mais um para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, mão direita. 1, 2, 3, 4, 5, mão esquerda. 10, sistema decadactilar. Logicamente, se ele vai ter ausência, né, um de cada lado, ele vai ter um fenômeno, né, uma anomalia de ectrodactilia. Olha lá, microdactilia, olha que coisa interessante, né? A popinha digital, bem pequenininha, né, ó, anormalmente, né, em relação à mão esquerda. Microdactilia são dedos anormalmente pequenos. Polidactilia, né? Exatamente, é uma malformação que consiste, como o nome já está dizendo, em acima de 5 dedos, né? Então, 1, 2, na mão direita, nessa ficha dactiloscópica, 1, 2, 3, 4, 5. Não teve espaço, entrou o 6º aqui. Tranquilo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, não teve espaço, ficou nesse cantinho aqui. Então, o indivíduo tem 6 dedos, não é isso? 6 dedos em cada mão, 12 dedos, o indivíduo polidáctilo. O que seria a albodactiloscopia? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqueles padrões, vamos dar uma recapitulada, aqueles padrões, né? Dentro desses padrões existe a anormalidade, né? Muitas vezes congênita, genética, do processo de formação embrionária, né? Alguns casos especiais. E chega outro aqui, ó, a albodactiloscopia. Na verdade, ele é um termo de uma palavra, de uma fusão de 2 palavras, uma palavra híbrida, né? A albo, né, que seria branco, né? E dactilo, que não é novidade para você que nos assiste. Ou está sentado, ou está deitado. Mas não durma, calma, não sai agora, preste atenção. O albo é branco, dactilo de dedo. Então, ao pé da letra seria albodactiloscopia. É branco, dedo, visão, observação. É exatamente a gente observar no papilograma estruturas esbranquiçadas. É um termo idealizado, né, por Luiz Reiner, que é isso aqui, ó. Vamos observar um pouquinho essa papila, né, esse papilograma, né, linhas brancas, escuras, a gente observa umas linhas, né, que cortam. Note que essas linhas que cortam, elas não são da estrutura da papila dérmica, tá certo? São linhas relacionadas à rugosidade. Essa rugosidade, ela vai formar uma linha branca, por isso que a gente chama de albodactiloscopia. Tranquilo? Então, de fato, não dá para confundir que essas linhas que cruzam, né, atravessam praticamente em alguns pontos, né, toda a estrutura do papilograma, ela não é a mesma linha branca, né, da papila dérmica, no caso aquele espaçozinho, né, do sulco interno, né, do sulco interpapilar. Tranquilo? Então é importante isso. Acontece pessoas, né, que apresentam essas rugosidades, né, na palma das mãos e também na palma, na planta
dos pés, tá certo? É um valor meramente subsidiário. Bom, chegamos a um fator importantíssimo, que é exatamente os pontos característicos. Então, no processo de identificação humana, então o indivíduo lá vai tocar piano. Então, ele deixou as impressões digitais e consigo ele deixou pontos que são acidentais, que foram formados durante o processo dele na barriga de mamãe. E eles são imutáveis. E esses pontos, na verdade, são sinais individualizantes, tá certo? Sinais únicos de cada indivíduo que tem. Então, sinais individualizadores que apresentam linhas papilares e podem, né, ser encontrados na ponta dos dedos, né, como se está comentando aqui, palma da mão, planta dos pés e etc. Volto a repetir, não só nas impressões digitais, mas também palmares, né, e das impressões dos pés. Tranquilo? Note que elas são imutáveis, não mudam, né, exatamente pela questão da imutabilidade e da perenidade. Então, esses pontos característicos, né, que são nada mais do que sinais individualizadores, vão dar identidade, a contagem desses pontos que vão dar identidade da humana. Tranquilo? É o que o americano chama, a partir de 12 pontos, de 12-point rule, que é exatamente a regra dos 12 pontos. Então, no Brasil se adota a regra dos 12 pontos. Então, para que uma impressão ela seja identificada, na verdade, para que uma pessoa seja identificada, o papiloscopista, o perito criminal que está trabalhando dentro, né, do foco desse vestígio, de local de crime ou de uma identificação puramente humana, civil, ele vai ter que buscar 12 pontos. E por que 12 pontos? Porque, na verdade, não existe nenhum estudo, não existe nenhum trabalho científico que mostre, que identifique que tenha que ser 12 pontos. Tá vendo? Alguns autores você até encontra no universo do estudo da papiloscopia, que seria que um ponto a mais, né, de um elemento de identificação que faltou no sistema antropométrico de Bertillon. Tá certo? Então, Bertillon, digamos, ele tinha 11 elementos, né, de identificação, e esse um ponto a mais seria a regra dos 12 pontos, mas volto a repetir, não tem nenhum estudo, tá certo, que exija a característica desses 12 pontos. O fato é que se utiliza esses 12 pontos, mas eles são sinais individualizadores. E é um trabalho de um papiloscopista, né, da Polícia Federal, o Clemil José de Araújo. É um trabalho, um excelente trabalho, de uma certa forma, que mostra a interação da matemática, né, que mostra a interação da probabilidade desses pontos coincidentes em impressões de diferentes dedos. Né? Então aqui ele mostra os pontos coincidentes, né, os 12, né, que são esses pontos que são encontrados, que são pesquisados pelos profissionais da papiloscopia ou peritos criminais. Vai depender de cada instituto, de cada federação, né, a chance desses pontos coincidentes, né, e a chance de pessoas. Note que a numeração ela é gigante, é uma coisa estratosférica, né? A frequência, a chance desses dedos, né, e de pessoas exatamente apresentarem esses pontos. Note que ele já chega aqui na casa dos milhões, né, apenas com 5 pontos. E na casa do bi, com 7, 8 pontos. Né? Então, por isso que se diz, na verdade, o próprio Galton, ele já dizia para que uma pessoa tenha a mesma impressão digital, seria uma probabilidade de 1 para 64 bilhões. É uma coisa única, observe, única, gerando a característica de identificação de cada pessoa. Já já eu volto, eu tenho que tomar só uma aguinha, gente. Muito bem, não diga nada a ninguém não, tá bom?
Você que está focado na papiloscopia, esperando o concurso chegar, edital já foi lançado já? Beleza, então você já tem um foco. Ah, não foi lançado ainda não? Então você já vai fazendo o test drive, você já vai pegando esse material, entrando no universo das papilas térmicas. Tranquilo? Então seja lá o seu foco, perito criminal, papiloscopista ou outro auxiliar de perícia do universo das ciências forenses, da perícia criminal, você está no caminho certo, tá bom? Você já saiu, né, dessa zona de conforto e já está nessa plataforma virtual, só não está sentindo, né, o contato físico com isso, mas eu tenho certeza que essas informações estão bem distribuídas e é aqui aonde a gente se encontra, nesse universo, olha só. Então eu tenho, por exemplo, esse desenho, esse papilograma, né, formado pelas papilas dérmicas, e o mesmo, nota que ele tem a mesma característica, né, ele tem a mesma morfologia, ele tem, ó, uma rugosidade aqui, ó. Lembre-se que essa rugosidade não é, né, da linha branca, né, da impressão digital. Resumindo, o que é isso? São impressões digitais de um mesmo dedo, com 25 anos de intervalo, olha só. Então, em 1977, esse rapaz, essa mulher, chegou e coletou, fez essa impressão digital. 25 anos depois, olha que fantástico, gente, o processo de perenidade. Né, a propriedade da imutabilidade, a propriedade da unicidade, único. Olha só, então cada ponto desse que ele foi colocando aqui, ó, próximo slide vai mostrar que esse ponto, ele tem um desenhozinho que ele foi cortado, né, tá lá. Então, por exemplo, aqui tem uma linha, né, que vem e forma isso. Tá certo? Então seria uma linha assim, aí ele chega, corta, tá bom? E coloca assim como sendo um ponto, tá certo? Um ponto individualizador. Bom, então esse ponto ele encontra aqui, então ele marca, puxa lá no computador, porque ele vai bater, né, a foto, vai dar uma ampliação, né? Hoje já existe softwares, né? Já existem programas que permitem isso aí, que vai dar mais celeridade, né, ao processo de classificação e identificação dessas impressões digitais, né, dos dedos. E observe que ele faz nesse sentido, no 1, 2, 3, terceiro ponto, quarto ponto, encontrei. Esse aqui também, né, termina no 12. Sempre nesse sentido aqui, ó. A gente chama sentido horário. Tranquilo? Então, note que 25 anos se passaram, mas as mesmas características dessa impressão, ela está fixa, tá certo? Olha o desenho que eu falei, tranquilo? Então, o que são exatamente aqueles pontos, né? Os sinais individualizadores, são os pontos, o que a gente vai chamar, né, da regra dos 12 pontos. Então, esses pontos aqui vão mostrar a forma de como eles se encontram na papila, né? No papilograma. Esse ponto ele foi denominado, por exemplo, né, por Vucetich, de bifurcação. Esse também por ele de forquilha. Esse aqui já por ser Mendonça, de bicúspide. Então, cada estudioso, né, no seu processo de estudo do papilograma, foi se formando esses pontos específicos e eles foram, né, formando, criando esses desenhos, né, com as formas peculiares. Então aqui seria uma ilhota, a forma da agulha, né, o numeral que ele é bastante interessante, né, que é uma linha e um número do lado que lembra, de uma certa forma, o 23, o próprio M, né, que é uma linha que se bifurca ligando, né, os seus ramos a outras paralelas, né? É como se você tivesse, por exemplo, essa bifurcação aqui, ó. Tá aqui ela, né? Aí ela se liga, né, com duas linhas paralelas. É o M, né, que de uma certa forma associa a letra M
digamos assim. Então, outros sinais individualizadores, né? A cortada, o encarne, o encerro, o emboco, o arpão, o desvio, o ponto, né? E são esses pontos, são esses sinais individualizadores que o profissional dessa área vai identificando, né? E marcando os sinais clássicos das impressões digitais. Lembra que eu falei? Nós precisamos de agentes reveladores. Nós precisamos de o quê? De substâncias, de elementos, de produtos, né? Que vão revelar essas impressões. Como eu falei anteriormente, esse quadro está cheio de impressão digital minha. Não só minha, como de outros professores, né? Que aqui estiveram e ainda vão estar. Esses agentes vão exatamente ajudar no processo de revelação dessa impressão. Então, como essa impressão está latente, muitas vezes não está visível, o perito até pode chegar no local e dar uma olhada, né, com seu olho clínico, mas ele vai precisar de um pó. Tá certo? Para isso existem as maletas específicas, né? Boa parte desses produtos são produtos importados, né? Produzido fora e comprado, né, pelas cada secretaria de segurança, né, de cada estado ou da União, a Senasp, por exemplo, adquire esses produtos e distribuem, né, nos centros de perícia. Então, o negro de fumo é um dos. Na verdade, se a gente observar o que é negro de fumo, vai ter lá como sinônimo fuligem, né? Então, negro de fumo é um termo genérico, né, para as substâncias, né, de origem carbonáceas, que vão ter como finalidade o quê? Agregar, lembra que eu falei que a impressão digital ela é formada pelo papilograma da papila dérmica. Vamos dar uma volta? Vamos dar uma viajada. Então, a papila dérmica é o que? A estrutura da pele. Naquele desenho da papila dérmica eu tenho o quê? Estruturas que são anexas à pele. Uma glândula sebácea, uma glândula sudorípara, tá bom? Então, o cara que entra numa cena de um crime, né, que logicamente vai se transformar numa cena de um crime em virtude dele provocar um delito, ele algumas vezes está nervoso, tá certo? Então, ele pode transpirar. E isso é sistema nervoso autônomo, ele pode ter uma sudorese. Então, aonde ele pega, ele está deixando aquela marca. Lógico que nem sempre aquela marca ela vai ser identificada por diversos fatores, né? É importante que os centros de perícia, os institutos, tenham, como eu falei anteriormente, o armazenamento dessas fichas, né, de uma maneira digital, para que ele entre no intercâmbio com o EIFES, que já nós vamos visualizar aqui, para concluir, tá bom? Então o perito chega no local do crime, com aquele olho clínico, ele começa a jogar pó. E esse é um dos campeões, né, de pós que são usados como revelador da impressão digital, tá bom? Então é um conjunto de pós, na verdade, né, de estrutura química de natureza carbonácea, que quando ele é jogado sobre esses substratos que eu quero identificar essas impressões, ele se agrega exatamente à parte da glândula sudorípara, que seria o quê? O suor, né? Que seria a gordura, o sebo da pele, que foi deixada nesses diversos objetos, ou copo, ou vidro, ou chave, né? Ou um cabo de um revólver, de uma pistola, ou de uma faca, ou de uma maçaneta de uma porta. Tranquilo? Então é um dos usados. O carbonato de chumbo também é outro agente revelador. Na verdade, ele é um pó extremamente fino e branco que vai ser usado, se ele é branco, ele tem que ser usado para a superfície que é de contraste, né? Por exemplo, cinza, preto. Tranquilo? Então é outro elemento, é outro agente revelador utilizado pelos papiloscopistas e peritos criminais. O perito criminal, logicamente, como uma figura protagonista, né? Protagonista do local de crime, porque o local de crime ele pertence à perícia criminal, né? Dando importância, sim, à papiloscopia, né? Dando importância a esses profissionais que ajudam a somar, né, o diverso da autoria de um crime.
Então, o nitrato de prata, o vapor de iodo, são outros agentes reveladores que merecem cautela, que merecem cuidado, porque são tóxicos e dependendo se não souber usar, pode ser absorvido pela pele, pode ser inalado, cheirado e dá problemas aí. Tranquilo? E os profissionais que trabalham com isso, eles recebem insalubridade, né? Porque trabalham com essas substâncias que de uma certa forma são insalubres, né? E até perigosas para a saúde. Tranquilo? Vapor de supercola. Na verdade é um adesivo, né? Alguns autores denominam ele como um adesivo, uma cola bastante conhecida, né? Aquela que supercola. Né? Vamos fazer o nome da propaganda, aquela que cola o dedo fácil, tá bom? Então aquele material, ele é colocado dentro de uma estrutura fechada, por exemplo, eu posso pegar um copozinho desse aqui, colocar dentro de uma caixa e fechar essa caixa. E próximo desse copo eu colocar a cola, esse adesivo, que é bastante conhecido, né? Então eu coloco esse adesivo e ele vai vaporizar, já que essa caixa está fechada. Então, aonde tem as impressões digitais, né, essa vaporização desse adesivo, dessa cola, vai agregar, vai aderir às impressões. Tranquilo? É bastante usado, né, pela perícia criminal, pela papiloscopia. O perito, ao observar isso, ele joga o pó, não vai perder a impressão digital e é fácil agora de ele fotografar. Tranquilo? Fácil pelo processo de metodologia, tá bom, gente? Porque nem sempre o perito, né, criminal, o papiloscopista, ele vai encontrar a impressão digital bonita, que o elemento, né, quando ele chega no local de crime, ele não vai pegar no copo com delicadeza, ele sai pegando em tudo. Se ele não tiver de luva, né, muitas vezes as impressões são deixadas de forma de borrões. Tá certo? Então o grafite, o talco e outros elementos como a anilidrina são elementos importantes para revelar as impressões digitais. Essa é uma maleta, né, com os pós, né, com os pincéis, com as luvas que vão permitir no processo de coleta dessas impressões, né, de revelar essas impressões digitais. As luzes forenses, né, o pessoal da física, o pessoal hoje da engenharia e até mesmo as diversas áreas da perícia de local de crime que ajudam também no processo de identificação, de busca, né, por vestígios de natureza biológica. Cada luz dessa, ela tem um comprimento de onda, né? Ela tem um espectro que vai exatamente junto com os óculos de proteção ajudar a procurar essas impressões. Que às vezes você chega num local, num carro, como por exemplo, recentemente fizemos uma perícia em que tínhamos que encontrar algum elemento que colocasse o suspeito na cena do crime, né? E por um determinado momento ele roubou, matou, né, a vítima e fugiu no carro dessa vítima. Mas antes de ele sair, ele pegou um suporte e deixou a sua marca. Tivemos, de uma certa forma, a sorte que esse suporte é bastante visível e quando a gente jogou a luz forense, detectou, né, pela amplitude, pela estrutura do comprimento de onda, uma impressão digital, jogamos o pó, ela apareceu, né? E, enfim, a perícia criminal conseguiu colocar o indivíduo na cena do crime com a ajuda das luzes forenses e a impressão digital. O EIFES é exatamente o sistema de identificação, né, automatizado de impressões digitais. Ele já é usado, ele foi usado nos Estados Unidos, né, desde a década de 70 pelo FBI. E é um sistema fantástico, é um sistema que consegue, sem sombra de dúvida, ele precisa ser alimentado, né? Cada federação, cada instituto de perícia, seja ele de instituto de criminalística ou de identificação, deve ter esse EIFES funcionando, interligando com a Polícia Federal, interligando os estados para ter um banco de dados, tranquilo? Para o indivíduo que é pego no norte do país, ou no nordeste, ou no centro-oeste, ou no sul, se a impressão dele estiver devidamente catalogada, exatamente pelo processo automatizado, ele cai
né, no processo de identificação, e dessa forma a perícia consegue a autoria desse crime. Tranquilo? Então, gente, é dessa forma que a gente encerra, é dessa forma que a gente acredita que você deu o primeiro passo, com certeza. E ao comprar, ao adquirir esse sistema do Rei Professor, você vai ter sucesso garantido. Isso é questão de tempo, não deixe de tirar o seu foco nesses estudos. Eu desejo a vocês um grande abraço. É dessa forma que Jader Viana sempre estará com vocês aqui. Decidir que o passo foi certo e você sim terá um grande sucesso. Um grande abraço, satisfação a todos e até mais ver.